Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma obra encantadora, um livro fascinante, meigo, divertido, uma obra sensacional, gente, de Karina Risse. Vamos falar sobre Perdida. E vocês não fazem ideia, assim, da minha alegria. Primeiro, do quanto eu gostei da obra e da minha alegria, justamente por se tratar de uma autora brasileiríssima. E como isso é bom, como isso é gostoso. E uma obra assim da melhor qualidade. Uma escritora contemporânea e brasileiríssima, produzindo um conteúdo assim de tanta qualidade, uma obra tão gostosinha de se acompanhar, tão redondinha, que eu amei. E eu vou aqui mostrar as minhas impressões para você. Me apaixonei pela escrita da Karina Risse. Volto a dizer, é com orgulho que eu falo, né, dessa autora, mais uma vez ressaltando, brasileira e maravilhosa. Tá de parabéns, ela tem uma mão excelente para escrever, de uma delicadeza, de uma sutileza, e ao mesmo tempo com tanto bom humor, de uma forma tão leve e divertida. Vocês vão adorar também, eu sei que vocês vão amar a obra. E como eu fiquei conhecendo, não é, essa maravilha, eu estava zapeando ali pelo YouTube, eu acompanho alguns canais aí literários e apareceu uma moça falando justamente sobre o livro Perdida. Eu já achei legal a premissa, eu falei, nossa, que interessante, isso aí é pra mim, eu gosto desse tipo de coisa, né? Nossa, que interessante, criativo, né? E a moça falava também com tanto entusiasmo, falou tão bem da obra, e eu fiquei ali até o final, eu falei, interessante, acho que eu vou ler esse livro. E depois, né, o YouTube, é claro, foi recomendando um atrás do outro, e vieram outros falando sobre a mesma obra, e depois eu descobri que era uma série e tudo mais. E tudo que se falava sobre esse livro era muito bom. E eu já amei, fiquei fascinada, falei, o negócio é pra mim. E aí, o que eu descobri? Que vai haver um filme, porque no meio disso tudo o YouTube parou com aquelas tradicionais propagandas que geralmente a gente pula, porque começou a exibir um trailer lá, mas eu não parei, e era justamente o trailer do filme Perdida. E eu só fiquei olhando aquilo e falei, gente, que maravilha, isso é um sinal. E o filme, gente, vai estrear agora, dia 13 de julho. Por isso eu tô aqui me apressando para fazer esse vídeo. Sobretudo depois que eu li a obra, depois que eu realmente me apaixonei, me encantei. Achei o trailer também muito legal, muito interessante, a premissa muito legal, sabe? Tipo, eu falei, é pra mim, né? Não é possível. E eu amei. Eu com certeza eu vou estar lá para assistir, para acompanhar essa história nos cinemas também. Então já fica aí a dica para você. Tá pertinho de estrear, dia 13 de julho agora, Perdida nos cinemas. Mas bem, vamos falar sobre a obra então. Logicamente, eu me apaixonei e fui verificar então para ver se era tão bom assim. E de fato, é maravilhoso, gente. Que livro gostosinho, bem elaborado. Como eu disse, ela tem a mão maravilhosa para escrever, né? Sabe aquela pessoa que tem mão boa para cozinhar? Imagina assim, você vai comer um frango e quando você come aquele frango, ele tá temperadinho, tá gostosinho, nem muito bem passado demais, mas ele tá também bem moreninho, percebe? No ponto, nem mais nem menos. Você come e você sente todos os ingredientes, vamos supor, colocou um gengibre, tem um negócio diferente aqui nesse frango, é um gengibre. Aí você sente talvez ali o gosto de um limãozinho e o gostinho também do tempero baiano. E todos esses ingredientes estão em harmonia e você comendo, você consegue perceber o gostinho de cada um. Mas aí você pensa, se a pessoa que fez esse frango tivesse pesado um pouquinho mais na mão, não ia ficar tão legal. Se ela tivesse deixado demais no forno, ia ficar mal passado, ia ficar bem passado demais, talvez não ia dar aquele gostinho tão bom. Se ela tivesse pesado a mão um pouquinho só ali na pimentinha,
não ia ficar talvez tão bom, ia ficar carregado, ia incomodar pessoas que não gostam de comida muito carregada na pimenta. E talvez também iria atrapalhar sentir o sabor dos outros elementos, do gengibre, talvez, enfim. Você não ia conseguir apreciar os outros elementos se ela tivesse pesado a mão um pouquinho só ali na pimenta, né? Mas aquele frango está uma delícia. Gente, eu vou dizer para vocês, esta obra é esse frango delicioso, impecável, com todos os ingredientes em harmonia, perfeitos e assim, é redondinho. Eu não tenho o que falar. Então pode-se dizer que a Karina Ricci tem uma mão excelente para escrever. E é ótimo. A obra é aquilo que ela tem que ser. A obra apresenta aquilo que ela se propõe. É divertida, é emocionante. E se ela tivesse pesado a mão em alguns desses elementos, talvez as coisas seriam um pouco diferentes, né? Deixa eu exemplificar. Por exemplo, aquele chefe escroto da Sofia. Se ela tivesse pesado um pouquinho a mão para escrevê-lo, teria ficado caricato. Mas a gente entende que ele é um cara escroto, a gente entende que era um cara chato, mas ao mesmo tempo é tudo passado de uma forma leve, e a gente entende ali, a gente tira até a graça da situação, não é? Porque a Sofia é totalmente atrapalhada, ela é louquinha, ela é engraçada, mas enfim. E mesmo numa situação ruim, como trabalhar com um cara daquele como chefe, a gente consegue até rir, né, dessa situação. Falei, poxa vida, coitada da Sofia, né? Mas assim, se ela tivesse pesado a mão um pouquinho, não ficaria tão legal, porque ela levou para esse lado mais leve. Aliás, o livro é leve. E todos os personagens, como eu disse, são o que tem que ser na medida certa, no tempero certo. Mais do que isso seria talvez caricato, talvez clichê, talvez brega, talvez... Percebe? Então, tudo na medida, gente, na medida. Os personagens são deliciosamente bem construídos e na medida certa. A história é o que ela tem que ser, os personagens são o que eles têm que ser, nem mais e nem menos. Quando a gente vê a própria premissa, a própria viagem no tempo, porque a Sofia, ela vai se pegar voltando, né, viajando no tempo, ela vai parar em 1830. Gente, através de um celular, não é? Agora, você imagina se a autora aqui dissesse, não posso fazer isso, poxa, uma viagem no celular, não, que coisa mais estranha, não, peraí, vamos inventar uma coisa, sabe, mais verossímil, vamos inventar uma máquina do tempo, vamos não sei o que lá, vamos escrever, vamos discorrer sobre aí teorias e cálculos matemáticos e não sei o que, e pesquisa... sabe, científicas para ver o que é fisicamente possível e não sei o que. Se ela fosse parar para tentar explicar, ou se ela tivesse feito de outra forma, muito, sabe, querer colocar seriedade, né, na narrativa, não ia ficar tão legal. Percebe como ela não pesou na mão? E é engraçado, gente, a menina viaja através de um celular, pronto, e não precisa de explicação, e não, sabe, e é perfeito, e a gente bola pra frente, a gente embarca na narrativa, e vai, sabe, sem parar pra pensar, porque é delicioso. Então, se ela quisesse colocar seriedade, não ia colar tão bem. Por quê? Porque é um livro leve, é um livro para te dar um quentinho no coração. Não é aquele livro para tentar justificar, ou verossimilhança, ou não sei o quê. Não. É um livro super gostoso para você acompanhar, é um livro para ser sentido, é um livro, né, que não vai, não tem aquela seriedade, que você não vai querer mudar o mundo, que você não vai querer aqui achar grandes discussões, nossa, filosóficas e não sei o quê, ou mesmo científicas, não vai. E não é essa a proposta. E se ela tentasse colocar um pouquinho disso, não ia ficar legal. Então, percebe? Então, não tem isso, não tem esse peso, mas também não é galhofa, e também não é água com açúcar, e também não é, sei lá, né, brega, ou né, nenhuma coisa do gênero. É muito bem construído.
Então, ela mede muito bem as coisas. Ele não é sério, mas ele é ao mesmo tempo. E também é super leve, é super divertido, mas não é galhofa, né? É um livro muito gostoso, em todos os sentidos. A própria narrativa, a forma que ela vai trabalhando, contando a história, que é aquele tipo de narrativa que eu amo, que é aquela narrativa que te transporta, ela consegue, através das palavras, usando as palavras muito bem, construindo as frases muito bem, inclusive, até porque também vai se passar em 1830, então as pessoas, elas sabem ali se comunicar de uma forma bonita, impostada. Eu acho isso tão legal, é um mundo novo que é apresentado pra gente, e eu gosto desse tipo de coisa. Mas veja bem, e aí quando entra a hora do romance, né, aquelas falas, eu gosto disso, não? Você é a razão da minha vida, e não sei o quê. Um momento, por exemplo, em que eu acho tão fofo. O Ian pergunta assim: a senhorita tem alguém? Algum pretendente lá de onde você veio? Lá onde você veio? Está comprometida? Espera alguém? Ela disse não. Melhor. Que bom. Fico feliz em ouvir isso, porque assim eu não vou ter que lutar com ninguém, a não ser com você mesma. Gente, é fofo, né? É lindo. Então, está cheio dessas frases bem construídas, frases de efeito, frases de amor. Eu amo isso. É tudo muito bem construído, o romantismo é bem construído. E aí que vale ressaltar a mão da Karina para escrever isso. Porque se fosse de outra forma, não ficaria legal. Na boca desses personagens, soa muito bem, te envolve, te eleva, cria aquele ambiente mágico, delicioso, romântico, né, de se acompanhar, que você não quer parar de ler. Se fosse de outra forma, é aquilo que eu digo, soaria brega, soaria brega realmente, sabe, ou bobo, enfim, não, né, seria exagero. Então aqui ela coloca na medida certa essas frases, né, um amor entre os dois, sem parecer brega, sem parecer clichê, sem parecer... Enfim, é uma maravilha, te encanta. Por isso você não consegue parar de ler, porque é tudo muito bem estruturado. Os ingredientes são muito bem dosados, a narrativa é deliciosa. Quando a gente tem, inclusive, um contato mais íntimo, assim, digamos, entre os dois, porque aqui tem, nossa, né, eles vão ali se envolver, né, vão ali fazer amor e essa coisa toda, e isso vale a pena aqui ressaltar. Também eu achei que é muito bonito, tudo de uma forma muito bem descrita, como eu disse, na medida certa. Se ela tivesse pegado a mão um pouco pesado assim, um pouquinho mais na pimenta, não ia ficar tão bom, ia pegar para um outro lado, ia, sei lá, pegar mais pelo lado da vulgaridade, né? Se tivesse sido um pouquinho, digamos assim, mais gráfico, um pouquinho mais, ia puxar para esse lado, ia ser uma coisa forçada, vulgar, gratuita, tipo assim, sexo por sexo. Eu não gosto desse tipo de coisa. De obras, de livros ou filmes que tem que ter palavrão, tem que ter gente pelada o tempo todo, não sei pra que isso, não é necessária a apelação para querer mostrar alguma coisa, para querer, né, exibir uma obra, mostrar, contar uma história. Então aqui não é apelativo, a história pede, porque vai chegar a esse momento, é a completude ali de um romance que vem se desenrolando e aquela coisa toda, mas é lindo, é poético, é bem descrito, na medida certa, nem de mais, nem de menos, porque vai haver envolvimento, justamente, porque o que ela queria mostrar aqui? O envolvimento de duas almas, o envolvimento de dois personagens, o quanto eles se atraem, são loucos um pelo outro, e o quanto eles são cúmplices, e o quanto eles estão ali unidos, sabe? Realmente, o quanto eles são cúmplices, e é tudo muito lindo, é tudo muito sincero, percebe? Há falas muito bonitas, então não é aquela coisa tosca. Se fosse só isso, se fosse só mostrar uma coisa gráfica e tal, vamos só porque eu quero, porque é prazer pelo prazer,
o que ia se sobressair era isso. E você não ia sentir o quê? A química entre os personagens, que é o que ela quer mostrar. É isso que ela exalta, o quanto eles são loucamente apaixonados e o quanto eles são cúmplices e sinceros um com o outro. E olha que bonito, tão bonito, que inclusive a Sofia em um momento vai dizer, olha, eu já estive com vários homens, mas só agora, não é, eu senti o que eu estou sentindo. Eu nunca senti isso antes. Eu tive vários, mas eu nunca amei ninguém. E nunca senti o que eu estou sentindo agora. É isso que ela quer mostrar, né? Ela não quer mostrar sexo, ela quer mostrar isso. Que a coisa, quando é feita do jeito certo, é lindo. Né? É essa lição que a Sofia aprendeu. Ou seja, ela veio de um mundo acelerado, de um mundo onde tudo é pra já, e é um mundo onde também os sentimentos não importam. Se eu quiser sair de noite e ficar com 5, 6, beleza. Mas aí o que ela aprendeu? Eu posso sair com 5, 6 numa noite, mas nada vai me dar mais prazer do que estar com a pessoa certa, desacelerar um pouquinho e procurar a coisa certa do jeito certo. Então aprendam, meninas. A coisa, quando ela é feita do jeito certo, no tempo certo, com a pessoa certa, é linda demais. Não adianta você procurar 5, 6, 7, que não vai satisfazer, né? Aprenda aqui com a Sofia. Então, eu achei isso legal. Tá vendo? A forma como ela apresenta, que a gente pode até aprender algumas coisas, né? Para mostrar justamente isso. Que não foi algo banalizado, exatamente. Não há essa banalização. Ao contrário, ela encontrou uma pessoa certa e demonstra ali justamente isso. A total entrega de alma mesmo ali entre os personagens, como eles pertencendo ali um ao outro. Eu achei uma abordagem muito bonita. Como eu disse, principalmente para os jovens, para as jovenzinhas aí, né? Para entenderem que isso que é realmente o amor. Interessante. Então, tudo aqui, gente, é muito na medida certa, é muito bem trabalhado, é muito bem desenvolvido. Como eu falei, eu não gosto de obras vulgares ou de obras que precisam apelar para, sei lá, tantas coisas ou para palavrões o tempo todo. E não temos nada disso aqui. Inclusive, olha que interessante, nós temos um palavrão, que é o Ian que diz, ele diz um palavrão ali, assim, cabeludo, e assim, a minha sensação foi a mesma, assim, né, que a Sofia. O quê? Tipo, existe isso? Já existe esse palavrão nessa época, né? E tal. E aí é interessante, mesmo isso não foi gratuito, gente. Mesmo isso está ali por algum motivo. E aí ela vai perguntar, ela vai achar interessante, vai achar engraçado. Ian, onde você ouviu esse palavrão? Não sabia que já existia. Aí ele vai contar a história. Não, porque existe um cara aí, um autor aí, francês, ele é meio boca suja e não sei o que, e tal. Aí ele explica meio que... aí há uma contextualização, inclusive, histórica. E eu acho isso interessante, né? Ou seja, é um livro bacana, é um livro que vai te entreter, é um livro para aquecer o coração, é um livro leve e para te deixar leve, para te fazer suspirar e enfim, desacelerar um pouco. E assim como a Sofia, botar a cabeça em ordem, botar os seus princípios, não princípios, mas botar assim as suas motivações em ordem, não é? O que é mais importante na sua vida. Para pensar, esquece o mundo todo acelerado e para pensar aquilo que você quer, aquilo que seu coração realmente quer, sem banalizar a vida, sem banalizar as oportunidades, aproveitá-las quando você tem. A Sofia que vai se deparar com uma grande oportunidade. E, enfim, eu achei interessante toda a narrativa, toda a abordagem e a construção ali dos personagens, a construção do romance ali entre os dois. É uma coisa muito linda, muito fofa. Vamos direto então à história para o vídeo não ficar muito longo. Tudo acontece então quando Sofia, uma moça, né,
A história se passa em 2010 e ela é uma moça, assim, totalmente dependente de tudo que é moderno, dependente do celular, não vive sem ele, o celular é a vida dela, a vida toda dela tá nesse celular, é o celular, micro-ondas, enfim, tudo, né? E elevadores, tudo. Ela não consegue imaginar a vida dela sem as facilidades modernas, né? Então, assim, já começa daí. Eu acho interessante isso, que ela já vai desenhando assim mais ou menos a Sofia e a personalidade dela e o quanto ela é inclusive desajeitada em todas as coisas. E tem uma cena muito engraçada logo no início, porque ela trabalha ali no escritório e ela tem um determinado dia ali, ela chega atrasada, o chefe já olha feio para ela vai correndo até o seu computador para ligar, só que o computador não liga, e ela bate e chuta, e não pega de jeito nenhum, e enfim, ela fica, né, desesperada, e agora? E o chefe olha para ela e diz, olha, eu não quero saber como é que você acha que as pessoas se viravam antes, né, antes do computador. Bom, nós temos uma máquina de escrever velha em algum lugar lá, né, vai lá, pega lá essa máquina, que tem lá, e você vai fazer o seu trabalho nessa máquina de escrever até o seu computador ficar pronto e você vai entregar na minha mesa até o final do expediente exatamente o que você deveria fazer. Você vai me entregar o seu trabalho prontinho, sem computador, não quero saber, mas você vai me entregar todo o seu trabalho da mesma forma até o final do expediente. Né? Poxa vida, coitada da Sofia, né? Pois ela vai lá, vai lá no sótão, lá pega a máquina de escrever, que ela nunca tinha nem visto uma. E aí ela vai, leva e todo mundo olhando para ela, rindo da cara dela. Aí que vem a situação engraçada, né? E ela vai, né, até o seu lugarzinho, toda ali sem graça, e aí ela olha para aquela máquina, todo mundo olhando para ela, e ela diz, gente, onde é que eu ligo isso daqui? Cadê a tomada? Cadê? Como é que funciona? Onde é que liga? Onde é que, né? Aí ela começa a bater lá as teclinhas lá, cadê o reset? Cadê o delete? Como é que eu apago? E todo mundo rindo dela, é muito divertido. E aí então, ela vai se meter em várias encrencas, né? Ela é muito doida. E aí, um belo dia, então, ela vai deixar o seu precioso celular cair na privada e ela vai desesperadamente comprar outro, ela vai atrás de outro celular, porque a vida dela é o celular. E no que ela entra numa loja, ela é atendida por uma mulher muito, mas muito sinistra, muito estranha, e essa mulher toda estranha, então diz, eu vou te dar aquilo que você precisa, né? Mas ela é muito sinistra. Então ela pega um celularzinho lá, uma caixa toda bonitinha, um celular, né? Tá bom, comprou, beleza, tem tudo que eu preciso? Então tá, comprou o celular e foi embora. Só que no que ela vai, né, andando, tentando fazer o celular ligar, ela pensa, fui enganada, não tá ligando, enfim. Ela aperta lá, de repente o celular liga, uma luz muito forte, mas tão forte que ela não consegue enxergar nada, e ela andando ali, e tudo muito rápido, né, ela tropeça em uma pedra e cai. E depois ainda a luz ofuscando ainda, não conseguiu enxergar direito ainda por causa daquela luz. Ela vai abrindo os olhos e tal, quando ela se depara, ela está em um lugar totalmente diferente, não tem mais aquela avenida, não tem mais, né, fábricas, não tem mais nada ali ao redor, lojas, não tem mais nada. E ela se encontra, então, ela vai descobrir depois que ela está no século, ela está no ano de 1830, não é? Só que no que ela tropeçou ali, na pedra, naquela mesma pedra, ela bateu a cabeça, então ela estava ali meio que zonza também por causa da pancada na cabeça, chegou a sangrar, né, muito, então ela se machucou ali. E ela parada, tentando entender o que aconteceu, onde é que eu tô, cadê, né? Cadê o meu escritório? Cadê a rua? Cadê as pessoas? E de repente ela vê um homem maravilhoso surgindo num cavalo. É o nosso personagem principal, o Ian. Gente, como eu amo esse personagem. Ele é muito, muito... Ele tem um coração maravilhoso. Ele é encantador. Gente, tremendo, lindo. E o Ian, então, desce do seu cavalo para ajudá-la. E aí começa, gente, já todas as atrapalhadas da Sofia. Porque ela não vai entender nada onde é que ela tá.
vai achar que é tudo uma brincadeira, que é uma pegadinha, e ela vai começar falando com ele com gírias, né? Ele não sabe o que é celular, não sabe, né? Ele vai falar o que aconteceu, onde é que eu tô, cadê meu celular e não sei o quê. Moça, calma. A senhora fala de uma forma muito peculiar, eu não entendo. De uma forma muito interessante, muito peculiar. Eu não te entendo. Então ele já tem ali essas primeiras barreiras ali. Me conte o que aconteceu. Por que a senhorita está vestida dessa forma, né? Ele acha que ela estava ali totalmente desnuda, né? Porque no primeiro momento ele achou que ela tinha sido atacada, ou talvez até abusada ali por malfeitores. Então ele diz, nossa, eu vim aqui te ajudar, vou te levar para minha casa, porque eu não posso deixar você aqui nesse estado, desnuda e não sei o que. E ela, não, mas como? Porque ela estava de uma blusa regatinha, tal, tudo de fora, né, assim, só uma blusinha regata e uma sainha jeans e um tênis all-star vermelhão, né, super chamativo. Com a perna toda de fora, é claro, mas assim, para ele aquilo lá era um escândalo, né, nem as roupas de baixo, nem as roupas íntimas daquela época eram assim, né. E ele, não posso te deixar aqui nessas condições. E pegou ela, então levou para casa. No primeiro momento ela não quis, mas ele levou para casa, tratou ela com todo carinho e aquela coisa toda. Ela foi apresentada à família. Ele tem uma irmã que é uma gracinha, muito fofa, né? Era uma princesinha mesmo, a irmãzinha dele. E, né, o Ian, então, é um rapaz que tem muito dinheiro, né? Logicamente perdeu os pais, ele estava lá com a sua irmã, logicamente ele se tornou, digamos assim, o tutor, né, o guardião da sua irmã, e enfim. E ele vivia ali naquela mansão, naquela casa enorme, muito rico, né, e enfim. E a partir daí a gente vai ter todas as atrapalhadas, o desenvolvimento do romance, toda essa questão, gente, é divertidíssimo. Quando a gente vê ela tentando aprender as coisas, né, tentando falar normalmente, mas ela não consegue, né, ela vive dando gafes, ela não sabe se comportar às vezes direito ali, né, diante das pessoas, diante das damas. Então é um verdadeiro choque cultural, e esses choques, né, culturais ali que ela vai sofrer, essas gafes, né, são muito divertidas, é muito interessante, e o Ian vai se encantar com ela. Né? Obviamente, né? Eles vão desenvolver ali uma amizade, um romance, que é a coisa mais linda desse mundo. Você tem que ler, você tem que acompanhar essa obra. E ela vai, então, estar perdida, né, lá em 1830. E ela vai, né, descobrindo ali, vai, né, apesar de toda a sua maluquice, de toda a sua atrapalhada, ela vai aprender a viver né, nesse século, e ela vai ter algumas dificuldades, por exemplo, com o banheiro, não é? Que fica fora de casa, e ela, gente, como é que eu vou ao banheiro? E como é que eu vou me limpar depois, né? Aí o Ian diz, olha, para isso que tem uns pezinhos de alface ali, do lado da casinha. Gente, é tudo muito legal, é tudo muito divertido. Então a gente vai ter muitas cenas assim, dela se adaptando ali, naquele lugar, conhecendo as pessoas, querendo voltar para casa, querendo entender o que aconteceu. E é por isso que eu digo, o livro tem de tudo um pouquinho. Então tem essa questão do mistério, como é que ela foi parar ali em primeiro lugar e o que ela vai fazer para sair dali. E aquele telefone toca algumas vezes e ela atende, e são mensagens meio estranhas, como se ela tivesse que solucionar alguma coisa, algum mistério, cumprir alguma tarefa para encontrar alguém para poder sair dali. Então a gente vai ter essa questão desse mistério envolvido, e o Ian sempre do lado dela o tempo todo, mesmo às vezes não entendendo as maluquices dela, não entendendo o que está acontecendo, ele está sempre junto. Ele é um fofo, gente, é um cavalheiro, é claro que é um cavalheiro, e assim, é lindo demais. Ela vai ter que se adaptar a essas pequenas coisas, sabe? Aquilo que eu disse, desacelerar, ver, né? Ver as coisas boas da vida. Ela vai pensar assim, a primeira vez em que ela descer da carruagem, ela vai querer abrir a porta e descer sozinha. O Ian, não, permita-me, ele corre, não de forma alguma, permita-me. Ele abre a porta da carruagem, ela diz, gente, ele abriu a porta para mim.
né? Aí ele, boa noite, senhorita, faz lá um cumprimento. Ele se inclinou para mim, meu Deus, sabe esse tipo de coisa? Ai, é muito fofo e ao mesmo tempo muito lindo. E que dá uma perspectiva totalmente diferente de mundo, sabe? É legal isso, né? A gente acompanhar. E ela vai, justamente, ela vai ter uma outra visão da vida, ter uma outra visão dela mesma, vai ter uma outra visão dos homens, porque ela era aquele tipo de moça que não queria se casar de forma alguma, pra ela tava tudo bem, ela não queria se divertir de vez em quando, dar uns beijinhos, mas não queria saber de casar, de compromisso, enfim. Mas ela tava, né, e ela vai encontrar um mundo novo, ela vai se encontrar, né, já que ela estava realmente perdida. Mas é lindo, gente, a gente acompanhando toda essa trajetória, todas as nuances que o livro tem, mas de uma forma leve, como eu digo, sem, nossa, grandes planos mirabolantes, ou grandes vilões, ou grandes acontecimentos. Não, mas é delicioso. A gente acompanha aí esse mistério, essa luta dela para voltar. Será que ela realmente quer voltar? E tudo isso é muito gostoso da gente acompanhar. E tem momentos também de tensão. Chegou um momento em que eu achei que tem uma determinada pessoa que talvez seria a chave para que ela pudesse voltar para casa. Mas aí, gente, acontece uma coisa tão inesperada, tão ruim, que eu falei, nossa, meu Deus do céu, eu fiquei com o coração na mão. Eu realmente temi que alguma coisa muito, mas muito ruim, terrível mesmo, fosse acontecer com a Sofia. Eu digo, não acredito que isso vai acontecer. Graças a Deus, né, o Ian chegou na hora, salvou o dia. E, gente, que maravilha. Que história linda, que história fofa, que romance lindo. Que final maravilhoso, sim, de suspirar, né? Não adianta eu falar, gente, você tem que ler para você acompanhar a doçura da narrativa, das palavras, das frases, como eu disse, sempre tão gostosas, sempre tão bem construídas, e na medida certa, tudo na medida certa, sem parecer brega, sem parecer clichê ou qualquer coisa do tipo. Você vai amar. Eu, particularmente, me apaixonei. Tem aí outros livros ainda da coleção, eu já logo quis ler o primeiro, porque eu vou querer acompanhar o filme, e vou lendo os outros ali devagarzinho, porque eu quero apreciar a leitura, e espero que sejam tão bons quanto este. E, bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha, para não ficar muito longo, e até a próxima!